Graça e paz, amados irmãos, que Deus continue abençoando as nossas vidas com a sua bondade e com o seu eterno poder. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o modelo bíblico para a família. E hoje nós daremos sequência ao assunto que iniciamos no vídeo passado, não é? E responderemos algumas perguntas, não é? Alguém questiona ou pergunta, tal, e é o direito de cada um tirar suas dúvidas, questionar, saber. Então, uma das perguntas, as que foram feitas e que são feitas, quando eu falei no vídeo passado na questão um dos primeiros princípios do casamento, no modelo bíblico, é quando o marido e a mulher, ambos, eles saem de suas famílias de origem e formam uma nova família. E uma das coisas que eu disse é que a sua família de origem passa a ser agora a sua parentela, não é? E um exemplo disso é quando Abraão chama Eliezer, o seu servo, o seu mordomo, e diz a ele: vai buscar uma esposa para o meu filho lá na minha parentela. Então ele não diz na minha família, ele fala de parentela, a parentela dele, os parentes dele. Então, diante disso, meus queridos, quando um homem e uma mulher resolvem casar-se, eles automaticamente saem de suas famílias de origem, de onde eles nasceram, e vai formar a sua família. Isto não significa que ambos, no caso o homem ou a mulher, vai esquecer de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos. Não, não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz em Deuteronômio, se não me falha a memória, 27:16, vamos conferir, não é? Deuteronômio 27:16. A Bíblia é bem clara quando diz assim: maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito, amaldiçoado, não é? Então, quando diz sair da casa e apegar a sua mulher, não quer dizer que ele vai esquecer-se da sua família de origem e não dar, em caso de necessidade, uma assistência ao pai ou à mãe. Não, a Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia está querendo dizer é que ele, quando casa, ela vai agora vai se preocupar com o cuidado de sua casa, de seu marido, de sua esposa e de seus filhos. Diante disso, o apóstolo Paulo responde a uma dessas perguntas que foram feitas a Paulo pela igreja de Corinto, né? Quando os coríntios perguntam a Paulo, fazem várias perguntas acerca do casamento e do desenvolvimento relacional da vida conjugal e familiar. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, lá no capítulo 7, vamos lá para o capítulo 7 de 1 Coríntios, o versículo é o 32 em diante. Cadê? É o 32 em diante. 1 Coríntios 7, 32 em diante. Ele diz: eu bem quisera que estivesseis livres de cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. E está dividido. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido ou ao marido. Então, quando você vê aqui a expressão de Paulo, quando ele diz que queria
que os irmãos ficassem livres do excesso de cuidado que há na questão matrimonial, na questão do casamento. Não é? E ele é bem específico quando diz que o solteiro ele se dedica, ele tem mais tempo para dedicar-se à obra, ao trabalho, ao reino de Deus. E ele fala tanto no homem quanto na mulher. E quando se casa, eles estão divididos. Porque a responsabilidade dele passa a ser não só mais o reino de Deus, a obra de Deus, o povo de Deus, a vontade de Deus dentro da questão da vida de solteiro, no amplo tempo que ele terá para se dedicar. Mas ele agora está dividido em cuidar da casa, da mulher e dos filhos, e ao mesmo tempo cuidar do reino, da obra e da vontade de Deus. Não é que quando você vai se dedicar a cuidar da sua família, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, não significa que você abandonou o reino de Deus. Não. Mas você está dividido, porque você tem uma missão a mais agora. A sua missão antes era pregar, falar, ensinar, tinha mais tempo de orar, de jejuar, de se consagrar. Agora você está dividido. Até para você entrar em oração e em jejum, você vai precisar entrar em acordo com a sua mulher. Por um determinado período, como diz o capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 3 a 5, o apóstolo Paulo diz que quando o casal quiser se dedicar à oração e ao jejum, eles vão precisar entrar em acordo para que Satanás não entre na relação, no casamento, na intimidade do casal e traga uma desconstrução conjugal. Visto que ele optou pela instituição divina, que é o casamento, então ele agora precisa dedicar tempo tanto a um como ao outro. Visto que a própria palavra, o próprio apóstolo Paulo diz, no capítulo 5 e verso 8 da primeira carta dele a Timóteo, vamos ver? 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 8. Se, porém, alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. Então, quando o homem e a mulher resolvem se casar, eles estão compromissados com Deus e com ambos. Há um laço de compromisso, há um laço de amor, há um laço de responsabilidade, de um cuidar do outro, e deixará o pai, deixará a mãe, apegar-se-á. Relembrando que deixar não quer dizer esquecer da família de origem. Como a gente citou, Deuteronômio 27:16, né? Que a gente precisa entender o contexto de cada coisa que é dita na palavra de Deus, para que a gente não confunda o texto, criando um pretexto para pecar contra Deus, contra a palavra e contra o seu próximo. E o seu próximo, mais próximo de você, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, é a sua irmã, e após isso é a sua esposa, que se tornou a próxima, mais próxima de você, ou seu esposo que se tornou o próximo, mais próximo de você. Vou pegar água aqui que... Então, queridos, respondendo a esta pergunta que foi feita, a gente dá sequência a esse assunto, da questão da formação da família, e dentro desse contexto da formação da família, a gente precisa entender que quando essa instituição, a família no caso, foi criada, Deus estabeleceu princípios e regras. Desde o começo.
desde o começo. Não foram criadas agora, foram criadas lá no Jardim do Éden. Deus estabeleceu isso. E diante desse fato, algumas pessoas, alguns cristãos, querem construir, querem fundamentar seu casamento, sua relação, baseado nas ideias, em suposições, como diz o apóstolo Paulo, em vãs filosofias. E nós devemos basear, não é, as nossas decisões naquilo que a Bíblia diz. E uma das coisas que Deus disse para a mulher após o pecado é que o desejo dela seria para o marido dela e ele a dominaria. Ou seja, a partir daquele momento, ela teria uma tutela, ela estaria orientada, conduzida pelo seu marido. Por quê? Primeiro, porque Deus criou o homem em primeiro lugar. A mulher, ela não é inferior ao homem, mas ela está submissa à autoridade do homem por princípio, porque o homem foi criado primeiro, então ele veio primeiro. E o princípio de Deus é que ele é o cabeça da mulher, porque ele foi criado primeiro, não porque ele é melhor do que a mulher. O homem não é melhor do que a mulher. O homem é tanto quanto importante quanto a mulher, e a mulher tanto quanto importante quanto o homem. Ambos são importantes na relação. É tanto que a própria palavra de Deus diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É melhor dois do que um, porque eles têm melhor rendimento, melhor proveito daquilo que eles conquistam por meio do trabalho. Então, diante disso, a igreja, os cristãos precisam entender, os homens precisam entender, as mulheres precisam compreender que a submissão dela ao marido é um princípio bíblico, é um princípio de Deus, é um princípio divino. E quando este princípio ele é quebrado, você está quebrando uma regra de uma instituição criada por Deus, que é o casamento. E isso vai acarretando, abrindo brechas na relação, que futuramente ela vai se destruir, ela vai implodir, ela vai completamente se esfacelar, e em consequência desse esfacelamento conjugal vai vir o esfacelamento da família, ou seja, dos filhos, e todos que cresceram e se desenvolveram em função do casal. Então, quando a palavra de Deus diz que a mulher está submissa ao marido e o desejo dela, a vontade dela está atrelada à do marido, a gente tem uma resposta bíblica, o apóstolo Paulo, porque quando a gente cita o Gênesis, há muitas pessoas, isso é o Antigo Testamento, mas a gente vê isso no Novo Testamento, não é? O apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 9 em diante, até o 15, mas a gente vai ler o verso 13, para que vocês entendam o que eu falei minutos antes, na questão da preeminência, da primazia do homem no casamento. Não é? Vocês vão anotar o capítulo 2, o verso 9 até o 15 de 1 Timóteo, evidentemente, e vocês anotam e vocês vão ler, vão pesquisar sobre isso. Visto que nós não temos muito tempo disponível para falar tudo em um só vídeo, por isso que a gente fala em partes. Aí diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia, salvar-se-á, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, você vê aqui que o apóstolo Paulo diz que o homem foi formado primeiro, e depois Eva. E não foi o homem que foi enganado, mas foi a mulher. E quando ele fala isso,
ele não está assim diminuindo a mulher, mas ele está mostrando um fato que ocorreu no princípio. E este fato que ocorreu no princípio trouxe um agravo sobre a mulher. E veja que isso está no Novo Testamento. E este agravante faz com que ela tenha nitidez, ela tenha, como podemos dizer assim, ela apareça, ela se destaque, cumprindo o papel dela de genitora. E o apóstolo Paulo diz: todavia, salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. E quando nós lemos, nós baseamos esses estudos bíblicos que nós já fizemos o primeiro, estamos agora no segundo, no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Tito, quando ele fala da questão da sã doutrina. E a igreja do Novo Testamento, a igreja neotestamentária, todo o ensino do Novo Testamento, que foram passados para as igrejas do Novo Testamento, eram baseados nos livros proféticos, poéticos, não é? E no Pentateuco. Eram baseados nele. A igreja do Novo Testamento foi instruída nisso. Conforme, se você vê as pregações dos apóstolos, como diz a lei, como profetizou Isaías, como profetizou Joel, e assim, eles usam o texto sagrado para ratificar a sua fala. Então, diante desse fato, quando a gente cita esses textos, alguns irmãos, né? Deus é machista, a Bíblia é machista, algumas mulheres, até mesmo crentes, se comportam, não é? Rejeitando aquilo que a palavra... Não, eu não concordo. Olha, se você não concorda com uma parte ou uma doutrina bíblica, você não vai concordar com o resto da Bíblia. Porque não tem como você receber partes do ensino bíblico e rejeitar o outro. A Bíblia é um conjunto de informações que veio do céu. É a carta de Deus para nós homens. É a revelação escrita de Deus para nós homens. Só que essa revelação escrita, ela veio com inspiração divina pelo Espírito Santo. E a gente não deve rejeitar isso, porque se você rejeita a palavra, você rejeita Deus, você rejeita a orientação de Deus, você rejeita os princípios de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz a Tito, tu ensina o que convém à sã doutrina, ele está falando aquilo que ele aprendeu. Paulo era um doutor da lei, Paulo era um poliglota, era um erudito, era um extremo conhecedor das Sagradas Escrituras. O Novo Testamento ainda não estava fechado. Não havia sido fechado o cânon do Novo Testamento. Então ele usava a base, as pregações dele eram baseadas, evidentemente, nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, porém o Espírito Santo trouxe inspiração divina sobre os escritos paulinos, os escritos de Pedro, de Tiago e de tantos outros, porque a própria Bíblia declara, Pedro declara isso, Paulo declara isso, não é? Na segunda carta a Timóteo, se não me falha a memória, vamos ver aqui, segunda carta a Timóteo 3, não é? E 16, ele diz, toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando fala homem de Deus, não está excluindo a mulher. Não é? Porque quando a Bíblia diz porque Deus amou o mundo, não está dizendo que amou o homem. Ele amou todos. E isso a mulher está incluído. Quando diz homem, porque o homem é o cabeça da mulher. E isso está na palavra de Deus. E quando a gente rejeita a sequência daquilo que a Bíblia diz, eu estou rejeitando Deus. Eu estou abrindo brecha para que o meu casamento, o meu relacionamento, seja minado pelas investidas de Satanás, que quer negar os princípios bíblicos. Não é? Existe um movimento aí de linha de esquerda, um movimento feminista, onde as mulheres pregam independência, pregam insubmissão aos homens,
pregam que os homens não prestam, que os homens não valem nada, não é? Pregam os direitos iguais, que o homem é igual à mulher. E não é igual à mulher. O homem é homem, mulher é mulher. O homem tem testosterona, a mulher tem progesterona. O homem ele gera, e a mulher, ela recebe aquilo que parte do homem para ela, para que haja uma fecundação dentro da questão biológica e forme uma nova vida. A mulher não consegue gerar sozinha. Ela só pode ter um filho através do relacionamento com o homem. Se ela rejeita isso, ela está rejeitando um plano, um propósito de Deus, porque foi Deus que fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. E assim sucessivamente. É uma cadeia, é uma sequência bíblica que está sobre nós. E se a gente rejeita isso, a gente rejeita a Deus e a sua palavra. E quando a gente rejeita a palavra de Deus, a gente abre brecha para o inimigo destruir, mindar, anular aquilo que o Espírito Santo implanta no homem pela palavra de Deus. Que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, verso 8, 11 e 8 de 1 Coríntios: pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Ou seja, o homem não nasceu da mulher. Foi Deus que fez o homem. Agora a mulher saiu do homem. Porque Deus tirou uma costela de Adão e fez a mulher, não é? O homem não foi criado por causa da mulher. Versículo 9 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça o sinal da autoridade por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem no Senhor. Pois, como a mulher proveio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Mas, a princípio, a mulher saiu do homem, no princípio da criação. E, evidentemente, após a criação do primeiro casal, veio o nascimento, né, de novas vidas, de novos seres humanos, que evidentemente veio da relação sexual entre homem e mulher. Mas, a princípio, a mulher proveio do homem. Como diz o texto sagrado, e o homem não foi criado por causa da mulher. Deus não criou a mulher primeiro. Deus criou o homem primeiro. O texto sagrado diz, mas a mulher foi criada por causa do homem, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Foi Deus que viu a necessidade do homem ter a mulher, não foi Deus que viu a necessidade da mulher ter um homem. E é tanto que Deus disse, far-lhe-ei uma ajudadora. A mulher é para ajudar. E olha a expressão, idônea. Ou seja, idoneidade não está falando de velhice, está falando de maturidade, de entendimento. Uma mulher idônea, para que ela pudesse ajudá-lo. Então é a mulher que ajuda o homem a executar o plano de Deus para a família. A mulher não deve tirar a autoridade do homem, não deve tirar a autoridade do marido, do pai. Tudo isso deve se resolver em silêncio, ou seja, o casal entre si. Não conversar na frente dos filhos. Eles precisam conversar, eles precisam dialogar, eles precisam discutir a relação baseado na palavra. A palavra é ela a guia, é ela a orientadora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é? Então, quando a gente rejeita isso, a gente está rejeitando a Deus. A idoneidade da mulher para o homem, entender, quando a Bíblia diz, vós mulheres sede submissas, não fala simplesmente dela estar embaixo, ou dela ser inferior. Quando fala de submissão, não é estar simplesmente sujeita. Ela foi criada com o propósito de ajudar o homem a cumprir a missão dele de homem. Está lá ao lado, ajudando ele.
reforçando, lembrando da questão da responsabilidade, da organização. A palavra de Deus para Abraão, porque Abraão ordenará a sua casa, a guardar os caminhos do Senhor, a justiça e o juízo. Então a mulher sábia, olha, ela edifica, ela constrói, ela vai solidificar a autoridade do marido. Quando este marido, ele está dentro dos propósitos de Deus, pois ela não poderá só ratificar um homem que está fora dos princípios. Ele precisa estar dentro dos princípios, não é? E isso é importante para o casal, para o relacionamento, porque isso cresce em confiança, isso fortalece o amor do casal, isso até desperta a libido do casal. Há uma reciprocidade, uma mutualidade, porque dentro da constituição do casamento, antes de vir o amor eros, que é o amor sexual, vem o amor fraternal. Porque antes de minha esposa ser a minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. Ela é filha de Deus. Ela não é simplesmente a minha esposa. Antes de ser minha esposa, ela é filha de Deus. Ela é minha irmã em Cristo. Então eu tenho que respeitá-la como minha irmã em Cristo, como uma filha de Deus. Depois eu preciso aceitar ela como ela é. E aí vem a questão do amor estorge, né? O amor fraternal, o amor estorge. É quando a gente consegue receber, aceitar o outro como ele é, com suas falhas, virtudes e defeitos, porque não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. E dentro dessa questão do fraternal, do estorge, em seguida vem o ágape, em que eu me sacrifico pelo amor que tenho por ela, e ela se sacrifica pelo amor que tem por mim. E nós dois vamos nos aperfeiçoando dentro da questão do relacionamento. Isso nos faz lembrar quando Jesus ele tinha 12 dos seus discípulos. Ele escolheu morar na casa de Pedro por 2 anos. Ele poderia ter escolhido a casa de André, que era um dos discípulos mais calmos, mais temperantes, não é? Mas ele preferiu escolher morar na casa de Pedro, o mais agressivo, o mais precipitado, não é? O mais impaciente. Jesus poderia ir morar num lugar mais tranquilo, mas ele foi morar num lugar mais agitado, num lugar de praia, num lugar onde Pedro ele gerenciava a empresa de pesca. Ele poderia ter ido para um lugar mais pacífico, mas Jesus foi para um lugar mais agitado. Não importa como está a sua casa. Se você discute muito com seu marido, se você discute muito com a sua esposa, não importa. O Senhor com certeza está na tua casa. Ele quer consertar o teu relacionamento. Ele quer consertar a forma de vocês dois desenvolverem e alicerçarem o casamento de vocês. O Senhor quer trabalhar no coração de vocês. Com certeza, a casa de Pedro nunca mais foi a mesma, porque Jesus estava lá. Jesus curou a sogra de Pedro. Você não encontra falar da mulher de Pedro, mas fala da sogra de Pedro. Automaticamente, não é? A cura da sogra de Pedro, isso trouxe mais um fortalecimento no relacionamento de Pedro e sua esposa, porque Pedro tinha trazido de fora um homem para morar em sua casa. E isso possivelmente as mulheres não gostam, né? Uma terceira pessoa que não era da família vir morar em sua casa, só que foi Jesus que foi morar na casa de Pedro. Então, nunca diga, meu casamento está destruído, está acabado, não tem jeito. Tem jeito. Se você voltar-se para a palavra, seja você quem for, pastor, evangelista, presbítero, diácono, não importa o seu título. Jesus não vem arrebatar a igreja por títulos ou dons espirituais. Jesus virá arrebatar os santos, os fiéis da terra. Então é necessário que nós
Busquemos os princípios bíblicos para que o casamento seja fortalecido. Quando o texto sagrado diz, como eu citei no vídeo anterior, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Ou seja, dentro das questões éticas e morais, o homem ele pode construir. Mas se não tiver os princípios espirituais acima disso aí, isso vai desmoronar. Isso vai se acabar. Porque por mais princípios éticos e morais, mesmo que esses princípios éticos e morais partam de Deus, tem que ter uma coisa que está acima disso aí. E isso chama-se princípios espirituais. Esses princípios espirituais, eles sustentam os éticos e os morais. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Ou seja, eu posso construir meu casamento dentro do respeito, dentro da ética, dentro da moral. Mas se eu não colocar Deus acima do meu casamento como o que sustenta e que fortalece os princípios éticos e morais através do espiritual, a minha casa vai desmoronar. Porque é Deus que sustenta a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que por ele vivemos, nos movemos e existimos. Atos, capítulo 17, verso 28. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O meu casamento, o teu casamento, toda a família, Deus instituiu a família, foi para o louvor do seu nome, foi para a glória do seu nome, foi para a majestade do seu nome. Não foi para a glória do homem, não foi para a glória da terra, não, mas foi para a glória de Deus. Por isso que o diabo trabalha tanto contra a família, trabalha tanto contra o homem, denegrindo a imagem do homem, destruindo a imagem da mulher. Tanto do homem como da mulher. O movimento feminista trabalha para denegrir a imagem do homem, que o homem não presta e tantas outras coisas, outras derrotas que esses movimentos de esquerda promovem pelo mundo afora, ferindo os princípios bíblicos. Uma coisa eu vou dizer a você. Se você conhece um cristão que diz que é cristão e ele comunga com a linha de esquerda, ele não é cristão. Ele pensa que é, mas não é. Porque se ele tem consciência, ele tem conhecimento das ideologias de esquerda, que são contrários aos princípios bíblicos, são contrários. Se ele tem conhecimento do que a Bíblia diz e tem conhecimento das ideologias de esquerda e ainda diz que é cristão, ele não é cristão, ele é um mentiroso. Ele está se enganando e enganando muita gente. Como diz Paulo, ele nada sabe, ele não sabe de nada, é cego. E infelizmente vai chegar no inferno para morar com Satanás se não se arrepender dos seus pecados, porque não compactua, a Bíblia não compactua, não se alinha com as ideologias políticas e, do movimento filosófico, da doutrina de esquerda. É tanto que o apóstolo Paulo chama de doutrina de demônios, que nos últimos dias o Espírito Santo nos diz que expressamente surgiriam tempos difíceis. Homens que falariam doutrinas de demônios. E a esquerda, ela doutrina, ela ensina coisas que são contra os princípios sagrados de Deus através da família. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus nos permitir, querendo Deus, estaremos aqui no próximo vídeo, recebendo de Deus a sua bênção, a sua orientação, para vos falar mais uma vez. Que Deus abençoe a você, seu casamento, sua família, sua casa, seus filhos. Não deixe de orar por nós. Se você ainda está sem igreja, está sem quartel, venha congregar conosco aqui na Igreja Batista Missionária Aliança, na rua São Joaquim do Monte, número 66, Água Fria, Recife. Eu sou o pastor Silvio Vieira, preciso das suas orações e com certeza, não tenha dúvida, estou orando por vocês todos os dias, mesmo sem conhecer, mas a maioria dos nossos inscritos nós conhecemos pessoalmente. E estamos na luta, na batalha, a cuidar e a orientar todo ser humano de acordo com o que a Bíblia diz. Que Deus te abençoe. Até o próximo, querendo Deus.